Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! E hoje nós vamos discutir o tema questões econômicas. Conversaremos sobre diversos aspectos da economia. Passaremos por questionamentos que muitas vezes fazemos, mas nem sempre obtemos respostas. Modelos econômicos, crises e distribuição de renda estão entre os questionamentos feitos à especialista que entrevistei na 13ª edição do Econopapo. Eu conversei com Fernanda Calazans Costa Lacerda Pessotti. Ela é economista, professora e pesquisadora. É graduada em Economia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Economia pela Universidade Federal da Bahia, possui MBA em Gestão do Comércio Internacional pela Universidade de Salvador. Ela é professora aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente desenvolve pesquisas na área de desenvolvimento econômico, com ênfase na análise de pobreza multidimensional, abordagem das necessidades básicas e abordagem das capacitações. E agora nós vamos conferir essa conversa que eu tive com a brilhante professora Fernanda Calazans. Vamos acompanhar. Professora Fernanda, como é que a senhora define e diferencia aquelas políticas, chamadas neoliberais ou desenvolvimentistas? As políticas neoliberais, elas têm, assim, por uma característica central, digamos assim, as chamadas políticas pró-mercado, São políticas que favorecem o livre funcionamento das forças de mercado e se baseiam, a princípio, num funcionamento de uma economia em que as forças produtivas e as relações de demanda e de oferta em todos os tipos de mercado, elas ocorrem livremente, sem nenhum tipo de barreiras, digamos assim, E as políticas desenvolvimentistas, elas seriam aquelas políticas que têm por objetivo a promoção do desenvolvimento. Nas políticas neoliberais, o objetivo principal não é a promoção do desenvolvimento, Embora alguns argumentem que, ao utilizar desse tipo de política, você estaria também promovendo o desenvolvimento econômico, crescimento econômico. Mas o objetivo principal está na eficácia dos mercados e parte do pressuposto de que o mercado é eficiente quando ele está em livre movimentação, ou seja, quando não há nenhum impedimento, como eu já disse, a circulação de bens, de serviços ou de qualquer outro tipo de produto, porque as políticas neoliberais, elas não se reduzem, à transição de mercadorias e serviços, são políticas que visam a livre circulação em todos os mercados, digamos assim, os mercados que formam um sistema econômico, o mercado de trabalho, o mercado de bens e serviços, o mercado monetário, o mercado de ativos. Então, você tem uma ampla gama, digamos assim, de mercados que devem funcionar livremente,
Há também um outro ponto a ser ressaltado, né, na questão das políticas neoliberais, de que essas políticas, elas, apesar de se basearem, né, num funcionamento de livre mercado e, na maioria das vezes, né, sugerirem, né, ou reivindicarem o afastamento do Estado do sistema econômico, né, elas, na verdade, elas atuam como, na terminologia que eu usei aqui inicialmente, né, como políticas pró-mercados. Ou seja, se é para favorecer a movimentação do mercado, então há a defesa das políticas estatais, digamos assim, né, que são as políticas que o Estado realiza. E já as políticas desenvolvimentistas, né, o principal, elas não podem abdicar, digamos assim, né, da presença do Estado. Aí há uma discussão se é com uma maior presença do Estado, uma menor presença do Estado, mas sem abrir mão, né, da presença do Estado, porque entendem que na promoção do desenvolvimento há um papel, não é, de destaque, digamos assim, para o Estado Nacional. Agora, doutora Fernanda, eu pergunto à senhora, por que é que nos parece tão mais fácil entrar em uma crise econômica do que sair dela? Isso procede de fato? A gente às vezes tem essa impressão, né? E alguns autores, né, vão colocar que isso é uma característica do capitalismo, né? Do modo de produção, sistema de produção no qual nós estamos inseridos, né? O sistema capitalista é um sistema que, pela sua própria organização, digamos assim, o seu próprio movimento, é um sistema que gera crises, né? Keynes é um autor conhecido, né, na interpretação do sistema capitalista, e que ele inclusive diz que há uma instabilidade que é intrínseca. Então essa instabilidade resulta, né, nas crises do sistema. Mas para a gente parece ser mais fácil, né, digamos assim, entrarmos numa crise, e aí especificamente no caso da economia brasileira, né, porque nós temos muitas fragilidades estruturais. Nós temos problemas econômicos que não se resolvem, que vêm se arrastando, não é, há muito tempo, não é? E isso faz com que a aparente, né, euforia que toma conta em determinados momentos conjunturais, né, ela se dissipa porque não há mudança estrutural. Então, no nosso caso específico, né, da economia brasileira, é mais fácil, digamos assim, nós entrarmos em crise porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas estruturais. Que problemas estruturais são esses, não é? Nós temos características econômicas e sociais, né, que ainda permanecem desde o século passado, ou do século XIX, não são nem características do século XX, né? Então, nós temos um baixo investimento no setor produtivo na nossa economia, nós temos um nível de escolaridade que é ainda muito precário, nós temos um mercado de trabalho que é fundamentado na informalidade. Então isso tudo faz com que essas características, né, que são já bastante conhecidas da nossa economia, né, fazem com que a gente ache que seja mais fácil realmente, né, entrar numa crise do que, né, ter os momentos, né, de não crise do sistema, né? E sair da crise é difícil, porque exige mudanças, né? Algumas situações, as mudanças ocorreram de forma mais superficiais, e como elas não modificam as estruturas, como eu já disse, né, elas resultam novamente nos mesmos erros, né, nos mesmos equívocos, em alguns momentos com maior intensidade, né, em outros com menor, principalmente quando, além dos problemas internos, nós somos também atingidos pelos problemas externos, como é o caso do momento atual, né, em que o mundo passa por uma situação bastante complicada, né, devido à pandemia, né, da Covid-19.
Covid-19. Então, as nossas fragilidades, elas aparecem muito mais, porque aí nós temos problemas externos associados aos problemas internos. E por que o processo de distribuir renda de forma mais equitativa ele é tão complicado? Porque resulta em mexer nessas estruturas, nessa estrutura arcaica que nós possuímos, né, em termos de economia brasileira, mas de uma forma geral no mundo, né? O capitalismo, ele é centralizador. Ele não é um sistema de produção que é um sistema de produção baseado na igualdade. Ele é um sistema de produção baseado na desigualdade. Críticos a esse sistema existiram e existem, não é? Vários intelectuais já deram as suas contribuições na análise, né, do nosso sistema. Há aqueles que não querem ver as fragilidades. Há os que apontam as fragilidades, né, e tentam encontrar soluções dentro do próprio sistema capitalista. E há aqueles que acham que a superação dessas fragilidades só vai ocorrer realmente se a gente abandonar o sistema capitalista. Isso é uma discussão que já dura alguns anos, não é? Alguns séculos e deve permanecer. Mas a questão da distribuição da renda, ela é bastante complicada porque exige exatamente essas mudanças de status. É tirar de alguns para dar para outros, né? E esse tirar de alguns, esses alguns não querem abrir mão do que possuem. Não querem abrir mão dos seus status, não querem abrir mão do seu poder, não querem abrir mão, muitas vezes, das suas regalias, dos seus confortos, né? E então isso gera, assim, e há também, deve-se dizer, um mercado que se beneficia dessa desigualdade, né? Imagine se numa situação bem hipotética, se a riqueza fosse distribuída igualmente, nós não teríamos os mercados de luxo, nós não teríamos condições de ter esses nichos específicos, né, que atingem as populações de classe mais altas, as faixas de renda mais elevadas. Então, existe também o interesse dentro, né, de determinados ramos dos mercados, para que essa distribuição de renda permaneça, né? E, por outro lado, né, digamos assim, do outro lado da situação daqueles que carecem de renda, né, esses realmente encontram situações bastante delicadas, porque apesar da renda não ser, né, o único indicador, digamos assim, de pobreza, né, de ausência de condições socioeconômicas adequadas, né, ela é um fator importante dentro do sistema capitalista para acessar, né, esse mercado de consumo de qualquer tipo, né? Então, isso gera uma grave complicação para o sistema. E é difícil de ser resolvido por isso, porque requer que você mexa em ambientes, né, em cenários que são bastante delicados e corporativos, né? Há uma relação de solidariedade, digamos assim, entre aqueles, né, que estão usufruindo dessa desigualdade de renda, de não abrir mão dela. E esses grupos, infelizmente, são os grupos que dominam, né? A política, a economia, né? Enfim, toda a estrutura de organização, né? Não só brasileira, como também internacional. É isso, seguimos acompanhando essa conversa fantástica aí com a professora Fernanda Calazans. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Fica aí que a gente já volta, vamos lá. Estamos de volta do nosso intervalo, bem rapidinho, eu falei que era rápido e é rápido mesmo. E agora a gente volta a ouvir a conversa que eu tive com a professora Fernanda Calazans. Vamos acompanhar. E
E agora eu pergunto à senhora, no caso especificamente brasileiro, né? Por que é que não conseguimos alcançar um nível de desenvolvimento que se compare ao nível dos países já desenvolvidos? Essa questão de nível de desenvolvimento, ela já é bastante questionável, né? Porque a gente tende a igualar, né? Querer que todo mundo esteja lá no mesmo patamar, né? Sem levar em consideração características históricas, culturais, né? Processos de formação, né? Mas ainda considerando esses processos, né? Essas particularidades de cada país, de cada região, né? A gente tem uma limitação, né? Nós brasileiros, no caso, né? O Brasil como país, né? Que é exatamente, como eu já disse aqui anteriormente, as questões estruturais que nós não resolvemos, né? Algumas questões como reforma agrária, como a expansão da escolaridade, não só em termos de anos de escolaridade, mas de expansão do conhecimento mesmo, né? Porque não é só uma estatística você acumular os anos lá de escolaridade como se você estivesse formando, não é, capital humano, que é um termo muito querido e usado, né, por muitos por aí, né? Mas, na verdade, você ir no sentido de uma educação, né, que realmente eduque para, não só para a profissionalização, né, do indivíduo, né, mas também para o exercício de cidadania, e isso nós não temos, né? Então, algumas coisas que outros países, né, já fizeram no século XIX, no século XX, nós ainda não conseguimos romper, nós não conseguimos superar ainda, né? E esses são os entraves para o nosso desenvolvimento, né? O que é considerado um país hoje desenvolvido, não é? Em geral, são países que apresentam um certo nível de renda, não é? Que no nosso caso, se a gente pega o nível de renda média, ele não é nem tão baixo comparado ao resto do mundo, né? Nós estamos ali num nível intermediário, né? Mas muito desigual, né? Então esse é um problema para o nosso desenvolvimento. Essa desigualdade é uma desigualdade na distribuição de renda, é uma desigualdade na distribuição de terras, é uma desigualdade na distribuição de oportunidades, né? Então, essa desigualdade social que nós ainda temos muito presente no nosso dia a dia, né? Isso é um grave impedimento para o nosso desenvolvimento. Significa que nos outros países não há desigualdade? Não, nos outros países há desigualdade, né? Mas a proporção dessa desigualdade, não é? Ela é menor do que no nosso caso, né? A situação que o mundo passa hoje em dia tem acirrado esta desigualdade, né? Muitos países que a gente achava que já estavam com alguns problemas já resolvidos estão tendo, né, que voltar a analisar determinados quadros e programas de proteção social, porque a fragilidade daquele desenvolvimento, digamos assim, né, ela apareceu. E no nosso caso, as poucas conquistas que nós tivemos em termos de países desenvolvidos, né, infelizmente, elas são diariamente combatidas, né? Então, nós temos na Constituição Federal de 1988 uma proposta de seguridade social, de proteção social, que é de países altamente desenvolvidos. E nós não conseguimos implementá-la por completo, e mais ainda o que foi implementado é rotineiramente criticado. Então, como se esse desenvolvimento não serve para nós. Esse desenvolvimento de cidadania, de proteção social não serve. Vamos atrás de outro desenvolvimento, um desenvolvimento que implique em crescimento de produto interno bruto. Então, além da desigualdade, a nossa percepção do que é o desenvolvimento como sociedade, ela é bastante limitada. Como é que as variáveis sociais, né, inclusive a senhora citou agora há pouco os índices educacionais, quando falava na sua fala, né?
e outros, né, como religiosos, culturais. Como isso impacta na dinâmica de uma economia? Existe essa relação? Sim, existe, né? A economia, ela não é uma ciência, ou alguns dizem que não pode ser classificado como uma ciência, né, do ponto de vista do método lá científico certinho, né? Mas a ciência a economia não é um ramo do conhecimento, uma área do conhecimento em que ela se constrói sozinha, de modo algum, não é? Nós, para termos, né, uma economia desenvolvida, a gente precisa de um conjunto de elementos, né, que são os elementos que nós iremos buscar nos aspectos culturais, nos aspectos sociais, nos aspectos políticos, né, da organização social, nos aspectos religiosos também, não é? Porque a forma com que o povo se comporta, com que a sociedade se comporta, né, rebate diretamente nos seus resultados econômicos. Não é no sentido de defender que determinado grupo religioso é mais poupador ou menos poupador, não é essa a questão, é a construção daquela sociedade, é a construção daquele povo que interessa como forma de reprodução das relações econômicas e sociais dentro daquele espaço. E isso é importante, não é? Então, eu particularmente acredito que não tem como você fazer qualquer tipo de análise econômica sem considerar características sociais e culturais de um determinado espaço que está sendo analisado, né? Porque realmente essas características elas influenciam diretamente, não é? Então, só para dar assim um exemplo bem simples e bem lúdico, digamos assim, né? Se você se acaba com o feriado do São João no Nordeste, não tem mais feriado, mas isso não muda a cabeça das pessoas, porque é um aspecto cultural. Aquele dia é o dia do São João. Pode não ser o feriado, no sentido assim, as pessoas vão ter que trabalhar, mas é o dia do São João. O funcionamento naquele dia das relações econômicas é diferenciado. É diferenciado porque aquilo faz parte, é um aspecto cultural. Mesmo para aqueles que não comemoram o São João, mas é uma coisa que está no dia a dia, está intrínseco. Então, não dá para a gente analisar economicamente, não é? Uma determinada região, um determinado país, sem considerar esses aspectos culturais e sociais, né, de organização política. Isso é muito importante. Às vezes, né, a gente escuta assim, a economia não pode ser tomada pela política. Não tem como fazer essa separação. Não dá para simplesmente vamos olhar só aqui a economia e vamos deixar a política de lado. Isso não faz sentido. E agora, professora Fernanda, eu pergunto à senhora, né, quais são as estratégias para a construção de uma sociedade, uma economia, né, mais sólida, dinâmica e equitativa? A gente tem aí na história do pensamento econômico várias respostas, né, a esta pergunta aí, né, que você colocou. Mas, assim, na minha opinião, né, eu acho que uma das formas de se colocar, não é, a economia de uma maneira mais dinâmica, equitativa, né, é a gente tentar olhar um pouco mais, não é, para os cidadãos que fazem parte dessa economia. Não dá para simplesmente ficar pensando só de forma no grande, digamos assim, né? Nas grandes corporações, como elas irão responder a isso. Isso é importante também, né? Como o setor produtivo, como as empresas respondem às políticas econômicas, isso é fundamental, é importante. Mas também é importante a gente analisar como isso rebate nas pessoas, né? Então, as questões de desenvolvimento hoje em dia, na atualidade, né, o debate atual, elas perpassam os efeitos sobre as pessoas.
Então, é preciso desenvolver, digamos assim, as pessoas para que os países se desenvolvam, para que as economias se desenvolvam, né? Então, não é um olhar individual, não é aquele olhar do indivíduo apenas, o indivíduo se dá bem e pronto, o resto tudo se resolve. Não, esse indivíduo dentro de uma coletividade. Essa coletividade precisa ter uma responsabilidade social, e não é só aquela responsabilidade social, né, no sentido de que a minha empresa tá aquela dos ISOs, né, da vida, né, não é aquele tipo de responsabilidade social. É uma responsabilidade social nossa como cidadãos, como empresas, como pessoas que fazem parte dessa sociedade e dessa economia. Então, se existem grupos sociais que não têm condições, por N razões, não é, de ter o seu sustento, nós temos como sociedade de arrumar maneiras de prover este sustento, né? Os grupos mais precários, digamos assim, os grupos mais debilitados dentro do sistema, né? Eles carecem de atenção especializada. E nós não podemos negar isso, porque negar isso é simplesmente ir na contramão do processo de desenvolvimento. Então, uma economia dinâmica, não é, equitativa, ela passa, no meu entendimento, né, em um primeiro momento, num olhar para as pessoas que fazem parte dessa economia, desse sistema, não é, dentro de uma proposta mesmo de construção de cidadania. Eu não vejo perspectiva de desenvolvimento econômico sem desenvolvimento de direitos de cidadania. Professora Fernanda, muito obrigado. Queria agradecer imensamente, que foi fantástico conversar com a senhora. Muito obrigado. Econopapo fica feliz. Eu que agradeço, viu? Eu acho que eu falei aí um tempo. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu fico muito honrada com o convite, né? E muito feliz também de ver que o curso de economia da UESB, né, tem um projeto, uma atividade como o Econopapo. É uma felicidade, um prazer muito grande, não é, como docente deste curso, ter a felicidade, né, de participar aqui do programa. Muito obrigada mesmo pelo convite. É isso, galera. Esse foi o nosso programa de hoje, o nosso Econopapo. Mais uma vez eu quero agradecer aqui imensamente a professora Fernanda pela participação dela aqui, que foi brilhante. Mandar um abraço especial a ela e também um abraço especial ao Colegiado de Economia, ao Centro Acadêmico e a todos os meus colegas de curso. A todos vocês, um grande abraço. Este programa está sob coordenação geral de Leone Gomes e Daci Rodrigues, gravação de Daci Rodrigues, apresentação e edição de Leone Gomes. Um grande abraço aí ao professor Daci, que participa aqui ativamente do nosso programa, na coordenação e prestando todo o suporte. Um grande abraço, professor Daci. A você, ouvinte, o meu muito obrigado pela sua audiência e um grandíssimo abraço. Fiquem bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. There's a light in your window. There's a light in your window. There's a light in your window.